Você já reparou quantas coisas que eram comuns antigamente desapareceram ao longo do tempo? Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre esses itens. Olá amigos do canal PL, sejam bem-vindos ao seu canal de literatura automotiva e nostalgia. Por favor, se não for inscrito, convido você a vir conosco para essa nostalgia maravilhosa, né? Olha, já falei aqui sobre o quebra-vento, sobre o carburador, rádio, um DIN, entre muitos outros itens que ou se ainda não sumiram, estão sumindo aos poucos. Rádio 1 DIN, para quem não sabe, é aquele formato antigo de rádio comum, e gradualmente os carros têm saído cada vez mais com rádios de 2 DIN ou centrais multimídias integradas ao painel, fazendo com que o rádio 1 DIN esteja sendo aí eliminado, e hoje você só encontra esses rádios em carros de entrada que não vêm de fábrica com o som, e o som é colocado posteriormente ou na concessionária ou em uma loja de acessórios. Por essa razão, então, esses itens já estão no primeiro vídeo que foi realizado aqui no canal PL. Hoje tem mais itens que eu vou listar para você. Repara só, farol de vidro é uma coisa que não se encontra mais. Essa transição ocorreu nos anos 90. Se a gente usar o Gol como referência aqui, né? O Gol bola ainda possuía o farol de vidro, né? E a seta separada do conjunto ali óptico frontal. Na geração 3, o farol já passou a ser de plástico com a seta integrada. O Uno também, quando ganhou aquela restilização mais abrangente no ano 2004, ganhou também o farol de plástico com a seta integrada. Isso aconteceu com o Palio também no começo dos anos 2000. Então os faróis deixaram de ser de vidro com a seta separada e passaram a ser todo integrado. Muitas vezes, a maioria, a seta já era de plástico, já naquele tempo que era separada do farol. Mas os faróis eram majoritariamente de vidro, e muitos deles com a lente ali frisada, né? Todo aquele desenho. Cada carro tinha uma característica específica, mas os faróis no final dos anos 90 e começo dos anos 2000 ficaram ali com a lente lisa e passaram a ser de plástico. A interna também desses faróis, em todos os carros praticamente, elas passaram a ter uma estrutura cromada para dar uma sensação de modernidade, uma sensação de uma coisa mais nova, um fundo mais, como se fosse uma colmeia ali. Nos modelos mais antigos era uma moldura mais lisa. Então o farol de vidro também é um item que nos deixou. A antena telescópio, aquela antena que você coloca, pega e sobe assim, essa antena é uma antena que equipa todos os meus carros, a TL, a Paraty e o Santana. Era o único tipo de antena que predominou nos anos 70 e 80, né? Nos anos 90 você começou a ter aquele tipo de antena que era embutida no vidro. Alguns Gols saíram com esse tipo de antena, que ela era um simples risco no para-brisa. Então muitas pessoas nem viam a existência, nem notavam a existência da antena ali no canto, porque era um risco bem fino e bem pequeno mesmo. Uma alternativa também era a antena de teto. Essa sim dava um charme a mais e era bem desejada. Nesse segmento aí de antena de teto, tinha aquela de vareta, e também mais moderno era a antena chamada de tubarão, né? Que equipou alguns Vectra Elite e alguns outros modelos. Hoje em dia você tem basicamente antenas embutidas ou essa antena de tipo tubarão. Alguns carros também acho que ainda saem com antena de teto naquele formato de varetinha, mas a antena telescópia já não se vê mais. E eu tenho clara lembrança que essas antenas eram alvos constantes de vândalos que simplesmente pegavam elas e quebravam, porque era uma coisa frágil, né? Então muitos vândalos aí na calada da noite acabavam destruindo esse tipo de antena por pura diversão, uma diversão besta, né? Nós mesmos, na nossa Paraty GLS 88, lá nos anos 2000, tivemos uma antena quebrada
por um vândalo e teve que ser substituída. Então, realmente, a antena telescópica é uma coisa que nós não vemos mais. Uma das alternativas para que não se quebrasse a antena era a antena elétrica, que ficava escondida. Quando você ligava o rádio, ela subia. O Santana, por exemplo, tem essa antena que não está funcionando, mas era uma antena elétrica, então quando você desligava, a antena ficava escondida, evitando a ação dos vândalos. Mas convenhamos que a maioria das antenas não eram elétricas e sofriam realmente a ação de vandalismo, e hoje é uma coisa que não vemos mais em carros novos. Olha, o farol de milha é um item que eu gosto bastante. Todos os meus carros também têm. E era um item, um acessório muito requisitado na cultura old school antigamente, e era sinônimo ali de um carro mais completo ou mais esportivo. Nos anos 80 tiveram alguns carros que não tinham o farol de milha embaixo, eles passaram para cima. É o caso do Opala Diplomata e também do Santana pós 87, que o farol de milha passou a ficar ao lado do farol. Farol de neblina, o farol de neblina seria o embaixo, passou a ser um farol de milha. Mas hoje em dia você tem aí os carros novos saindo já de fábrica com luzes diurnas, como é o caso dos Peugeots e outros modelos. Isso faz com que o LED ali na parte inferior do para-choque fique aceso basicamente o tempo todo. E o farol de milha em alguns modelos tem sido suprimido. Você não vê mais o uso de faróis de milha. Em alguns protótipos, alguns modelos projetados aí para os próximos anos, projetados para o futuro, você vê que já não tem mais a previsão da inclusão do farol de neblina, farol de milha. A própria Kombi elétrica que surgiu agora, o design dela já não prevê a inclusão desse item que já foi importante no passado, né? Muitas vezes nem tem muita utilidade para algumas pessoas, passa a ser mais uma função estética. Quem nunca andou por aí só com a lanterna acesa e o farolzinho de milha ligado? Eu particularmente acho bem bonito, mas é um item também que estamos vendo sumir aos poucos da indústria automotiva. Um outro item também que eu já vou emendar é a chave, a própria chave que você coloca e vira a ignição. Hoje, na indústria automobilística atual, que confesso, não estou 100% por dentro dos lançamentos aí de carros novos, mas acontece que a chave, aquela de miolo, tem caído num desuso, e você tem visto cada vez mais chaves presenciais, que é aquela que você coloca no console central e a partida é feita através de um acionamento ali num botão. Isso então faz com que a chave esteja sendo vista mais em carros de entrada, modelos mais baratos. A chave em si continua existindo, só que não tem mais aquele pedaço, a lâmina, né? A chave em si. Eu lembro bem que o Renault Megane lá nos anos 2000 não tinha chave também. Ele tinha um cartão, na época algo moderno e bem inusitado, por que não revolucionário. Você colocava o cartão no painel e fazia o acionamento. Acontece que depois do Megane veio o Fluence e as coisas foram evoluindo e o cartão não pegou muito, né? Mas acontece que muitas coisas hoje que estão caindo em desuso, você vai encontrando em modelos mais baratos por questões de custo e operacional, como é o caso do câmbio manual, que é uma coisa muito bem quista por entusiastas e que você vai encontrar hoje em modelos mais básicos. Até modelos caros e esportivos hoje em dia já saem somente com câmbio automático, não trazem mais a opção de câmbio manual. Teto solar. Há alguns anos atrás, para quem acompanha o canal há mais algum tempo, eu comprei um Ford Verona. Eu fiz a analogia, qual o carro mais barato que eu podia comprar naquela época com o teto solar? E a escolha foi o Ford Verona, que na época era um carro barato, hoje ainda é um carro de valor assim acessível, com teto solar. Era um GLX 1.8 e a sensação de andar num carro com teto solar é realmente bem agradável. Eu sinto falta do teto solar, eu sinto mais falta do teto solar do que do próprio Verona. E acontece que é uma coisa também que não temos visto com muita frequência, né? Olha só, o Polo, o Argo, o Onix são veículos que nem nas versões mais completas oferecem o teto solar.
e é uma coisa que eu acho que é bem legal, mas está realmente caindo em desuso. Você tem hoje, em alguns modelos mais caros, como SUVs, um teto panorâmico de vidro, mas que não abre, então não é bem um teto solar. Tem também a questão da blindagem. Nas grandes metrópoles, muitas pessoas não abrem mão de andar de carro blindado. Numa situação como essa, o teto solar não faz muito sentido, né? Então, por essa razão, eu tenho visto o teto solar cair em desuso e em sua substituição, ou não tem nada, ou tem um teto panorâmico. Para-choque separado da carroceria. Até os anos 90, comecinho, você tinha ali um para-choque bem definido, geralmente de plástico e na cor cinza ou preta. Durante a década de 90, os para-choques ganharam cores, passaram a vir na cor do carro. E do final dos anos 90 e começo dos anos 2000, os designs foram ficando cada vez mais puxados em alguns modelos, né? O carro parece que vai passando por plástico, né? Vai ficando cada vez mais puxado assim, e o para-choque foi vindo junto. Então o para-choque acabou se misturando com o farol e o capô e toda a parte frontal do carro. E o para-choque bem definido, separado do conjunto óptico, da grade e do capô, é uma coisa que não vemos mais. Pelo contrário, o para-choque hoje e a grade já é uma coisa só em muitos modelos, né? O Gol mesmo, eu uso muito o Gol como exemplo, mas é um bom exemplo para vários casos. O caso do para-choque também é. Até a geração 2, conhecida como bolinha, o para-choque e a grade eram separados, né? O farol de vidro. E da geração 3 em diante, farol de plástico e a grade dianteira passou a ser integrada ao para-choque também. Então, por mais que eu fale muito do Gol, o Gol para esses exemplos serviu muito bem. Econômetro, voltímetro e pressão de óleo. A gente pegar alguns carros, os clássicos dos anos 70 e 80, Dodge 1800 GLS, o Alfa Romeo, Ford Del Rey, Monza, são carros que traziam painéis instrumentais bem completos. Pressão de óleo, voltímetro, econômetro, no caso do Monza, aquele vácuo, né? São coisas que desapareceram. Eu vou manter aqui a questão do econômetro porque muitos carros hoje trazem o econômetro numa espécie ali de função do computador de bordo, mas o voltímetro e a pressão de óleo são coisas que você não tem mais. O consumidor hoje em dia não está nem aí mais para isso. O próprio ponteiro de indicador da temperatura da água, do arrefecimento, esse daí já está sumindo também, dificilmente você vê em vários carros hoje. Tampouco o voltímetro e a pressão de óleo, são coisas que ficaram também no passado e provavelmente não veremos mais. O relógio digital. Calma, eu sei que o relógio digital você encontra hoje facilmente em todo carro que tenha computador de bordo ou não, né? Até os carros mais básicos tem um reloginho ali. Eu quero dizer o relógio digital independente, só o relógio, que era uma coisa que quando surgiu nos anos 80 era um símbolo de modernidade. No caso do Ford Del Rey, o relógio digital ficava no teto, aquela luzinha azul muito charmosa. No caso do Monza, era uma luzinha verde no painel. No caso do Santana, era uma luzinha verde também, um displayzinho de LCD no meio do painel. Uma modernidade isso para os anos 80. Nos anos 90, muitos carros passaram a trazer esse item. Os importados Toyota Corolla, Honda Civic, o próprio Uno Mille em 1994, quando lançaram o LX e outros, passaram a sair também com um reloginho digital ali próximo da saída de ar. Pô, um charme bem legal e é uma coisa que caiu em desuso, o reloginho independente. O Toyota Corolla e a Hilux, quando foram remodelados alguns anos atrás, eles ganharam um painel um pouco mais quadrado e um reloginho digital de forma ali independente no painel. Foi criticado, desceram a lenha dizendo que era painel de Monza. Eu acho, hoje em dia o Corolla já está em outro modelo e o painel já foi mudado de novo. Mas esse painel aí dessa geração do Corolla eu acho muito bonito, bem charmoso. E a Hilux também seguia esse padrão com o reloginho ali analógico. Levando em conta que os consumidores de Corolla e de Hilux são um consumidor mais maduro, eles vão gostar, eles gostaram realmente muito desse reloginho digital. O relógio digital independente, separado de computador de bordo ou central multimídia, é uma coisa que não vemos mais, mas que eu particularmente gosto muito, tá? O próprio Uno Mille, um carrinho popular bacana dos anos 90, você tem ali o reloginho, show de bola.
Janela traseira basculante. É bem verdade que não existe mais carro de duas portas no Brasil, né? Mas lá atrás, quando era comum um carro de duas portas, alguns modelos saíram, muitos deles, com janela basculante. O caso do Uno Mille, o Santana, o Monza, o Prêmio, o Del Rey, o Gol, até o Gol. Quando o carro era duas portas, a janela era basculante, ela abria levemente para ventilar quem estava indo atrás. Acontece que do final dos anos 90 para cá, os carros que saíram nas versões duas portas não deixaram de oferecer a janela basculante. Por que? Eu não sei. Quer dizer, questão de custo provavelmente deve ser a explicação, né? Uma janela basculante é mais barata, é mais cara de ser fabricada do que uma janela fixa, mas era bem legal para quem ia atrás num dia de calor, a janela basculante ajudava sim. O Corsa, lançado em 94, nunca trouxe a janela basculante. Celta também já não trazia mais. Os Gols G3 e G4 na versão duas portas também não traziam mais. Basicamente, todos os carros brasileiros fabricados do ano 2000 para frente, na versão duas portas, não trazia mais janela basculante. Janela basculante em carro duas portas é um item que nós vimos desaparecer e dar as caras pela última vez nos anos 90. Depois disso não teve mais, mas eu acho bem legal. Tanto é que quem tem carro de duas portas aí com janelinha, quando vai fazer uma foto, geralmente abre a janela porque fica bacana, fica charmoso. Extintor de incêndio é uma coisa que não vemos mais nos carros. Na verdade, o extintor de incêndio que era obrigatório, deixou de ser obrigatório em 2015. Eu me lembro bem que não era mais, os carros novos não iam mais sair com esse item, e quem quisesse manter, poderia manter. Eu procuro até manter, porque numa emergência, se o carro começa a pegar fogo, ainda mais carro antigo, sem um extintor você vai fazer o quê? Você vai sentar na sarjeta e chorar, porque não há o que ser feito. Pelo menos com o extintor de incêndio, é uma alternativa que você tem para uma esperança para aniquilar ali o princípio de incêndio. Então o extintor deixou de ser obrigatório desde 2015 e não voltou mais, né? Então é um item que também dificilmente se vê em carros novos. Os carros antigos as pessoas mantêm, algumas mantêm por questão de segurança. Inclusive no final dos anos 90, começo dos 2000, teve uma obrigatoriedade de kit de primeiros socorros. Os carros tinham que portar, era obrigatório você portar o kit de primeiros socorros no porta-luva. Eu lembro que teve aquele Fusquinha branco que eu comprei, dentro dele tinha um kit de primeiros socorros. Quando eu vendi o carro, eu esqueci de tirar aquele kit, porque era um kit que não tinha nem sido usado ainda. Parecia uma cápsula do tempo, bem legal também, e é uma coisa que hoje todo mundo correu para comprar o kit e depois deixou de ser obrigatório também. Pô, que bom que você chegou até aqui, eu fico realmente muito feliz. Agradeço a você, se não for inscrito, se inscreve e venha conosco, por favor. Olha, tem a primeira parte desse vídeo aqui no canal, recomendo você também a ver, ficou bem bacana. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!